dos Reis de Oliveira. Também tem pagamento. Eu não recordo, mas... E um pagamento mais vultoso aqui, Marcelo Machado dos Santos, de R$20 mil. Desse nome eu não recordo, doutor Moro. Também tem pagamentos aqui a uma empresa de um senhor Ricardo Dávila, Briefing Consultoria e RDA Consultoria. Trabalhou 2010. na minha campanha. Esse pagamento de 50 mil, me parece. Trabalhou na campanha na área de comunicação. E esse pagamento que o senhor Alexandre teria feito era no seu interesse também? Sim. Ele faz uma referência a que ele teria comprado um veículo Mitsubishi para o senhor João Vacari Neto, que teria feito isso a pedido do senhor. Depois o dinheiro teria ido para o senhor da venda desse veículo. Esse veículo entrou numa negociação para infraestrutura da campanha, com os recursos que ele arrecadou, que ele disponibilizou. Então foi adquirido um veículo para sua campanha pelo senhor Alexandre Romano? Foi. E qual que foi a relação do senhor João Vacari com esse veículo? O veículo era do Vacari, só isso. Aí ele comprou do Vacari. Exato. E repassou o dinheiro para sua campanha? Não, foi o veículo para Porto Alegre, tá. Trabalhou na campanha, o veículo deu problema de máquina, estava com uma caixa estourada, né, e depois ele foi vendido a título de pagamento de dívidas. Tá. E dívidas da sua campanha, então? Exatamente. O meu envolvimento, se o senhor me permite, doutor Moro, claro, pode. Tá, com Alexandre Romano, tem um caráter essencialmente eleitoral. Tá? Eu não tive nenhuma vantagem pessoal em nenhum momento na relação com Alexandre Romano. O total, né, disponibilizado para essas rubricas aí não ultrapassam a R$500 mil. Então tudo aquilo que surgiu na minha relação com Alexandre Romano foi em razão da minha candidatura a deputado federal em 2010 e da relação que eu e ele tínhamos. É isso, eu estou assumindo isso diante do senhor, diante da Procuradoria. Não, mas esse pagamento de 2013, o senhor consegue justificar como sendo de campanha? 2012, 2011? Apoio de mandato. Né? Quando alguém se propõe a ser candidato, e eu me propus em 2010, você acaba assumindo compromissos, né, que se estendem de dívida, de relações. Né? É isso que aconteceu. Verdadeiramente é isso. Estou sendo absolutamente sincero aqui diante da justiça brasileira, diante da Procuradoria, diante do juízo. O senhor chegou a indicar clientes ou empresas para o senhor Alexandre? Não. Para trabalho com ele, não. O senhor indicou de alguma outra maneira? Não. Não sei se... Não. Nunca indiquei empresas para Alexandre Romano. Essas empresas, que segundo aqui a denúncia, constituiriam a origem remota desses valores repassados ao senhor Consórcio Novo Sempre, Construbase, Construcap, Chain. O senhor tratou desses assuntos com o senhor Alexandre? Nunca tratei assunto de Petrobras ou de Sempre com Alexandre Romano. Aliás, eu desconhecia esse assunto Sempre até a divulgação das colaborações de Alexandre Romano. Nunca tratei com ele e nunca tratei com ninguém sobre esse assunto. Ele aponta, né, essa denúncia em campo, as afirmações dele, que parte desse dinheiro teria vindo de um contrato do escritório dele com a empresa Construbase Engenharia Limitada, que é uma dessas empresas componentes do Novo Sempre. O senhor tinha conhecimento disso? Não. O senhor conhece essa empresa Construbase? Da lista de contribuições que elas fizeram, que ela fez, né, ao diretor nacional do PT. Só isso. O senhor conhece os dirigentes dessa empresa? Ouvi o doutor Genésio uma única vez no escritório do Alexandre Romano. O senhor pode me esclarecer esse encontro? Eu estava no escritório do Alexandre Romano e, né, Genésio também estava lá. Isso que aconteceu.
Houve alguma conversa entre o senhor e ele? Não, Entre os três, não? não. Uma conversa de apresentação, conversa de contrato de negócios, tá? Isso nunca existiu. Aí consta também aqui no processo das afirmações do senhor Alexandre Romano que origem desses valores, parte das origens desses valores seria um contrato entre a Oliveira Romano e a Chaim Engenharia. Nunca tratei, doutor Moro, com Alexandre Romano sobre Petrobras Chaim. Nunca tratei desse assunto com ele. Eu desconheço esse assunto. Não foi Nunca- o senhor que indicou nem a Construbar, nem a Chaim? Nunca frequentou a minha agenda com Alexandre Romano, essa conversa. O senhor conhece aqui os denunciados que seriam os responsáveis pela Chaim Engenharia nesse contrato, segundo aqui o Ministério Público? Seria o senhor José Antônio Marcílio Schwartz? Conheço Zé Antônio, Conhece? conheço. Conheci ele das relações que a Chaim queria desenvolver no estado do Rio Grande do Sul, na área da habitação. Tratou com ele algum assunto relativo a pagamentos, campanha, valores, Em relação ao SEMPES, nunca tratei com ele. algum outro assunto? Absolutamente nada. E o senhor Edson Coutinho, Edson Freire Coutinho, o senhor Nunca conhece? vi o Dr. Edson, não conheço, não saberia reconhecê-lo. Seguindo aqui também na ordem, a Construcap e a empresa construtora Ferreira Guedes. O senhor Alexandre aponta a Ferreira Guedes como origem de parte desses valores que ele repassou ao senhor. O senhor tinha conhecimento disso na época? Ferreira Guedes eu nunca tinha ouvido falar, a não ser, né, de uma contribuição que ela fez ao Diretório Nacional do PT. O senhor que tratou disso, desse assunto? Nunca tive conhecimento nenhum com qualquer diretor da Ferreira Guedes, a não ser esse encontro que eu tive no escritório de Romano com um dos diretores. As pessoas aqui apontadas pelo Ministério Público como responsáveis por esse repasse nas empresas, Erasto Messias da Silva Júnior, o senhor conhece? Uma vez eu encontrei, não tive relação com Erasto, como não tive relação maiores, né, com o Dr. Genésio que virá a seguir. O senhor encontrou ele aonde, senhor Erasto? No escritório de Romano, aonde ele pediu, Romano, uma contribuição para a minha campanha. E essa contribuição foi feita? Foi feita ao Diretório Nacional do PT, que depois repassou a mim. E de quanto que foi esse valor? Da minha campanha deve ter sido em torno de uns R$100 mil. Isso foi para a campanha de 2010? 2010. Como eu lhe disse, repito, se ajudar nessa audiência, né, toda a relação minha com Alexandre Romano tem como ponto de início e fim a minha campanha a deputado federal em 2010. Roberto Capobianco, que seria um dos outros responsáveis dessa feita na Construcap, segundo aqui a acusação, por esse repasse, o senhor conhece? Não, eu conheço Roberto Capobianco pelas relações institucionais de doador que a Construcap teve com o Diretório Nacional do PT. Né? Mas nunca desenvolvi com o Dr. Roberto nenhuma relação, né, que me permitisse qualquer outro tipo de situação. Chegou a tratar esses assuntos? Não. Né? Com SEMPES, absolutamente nada. A OAS, o senhor conhece, o senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros? Conheço. Tratou com eles esses assuntos? Não. Ou repasses através do senhor Alexandre Romano? A OAS é uma contribuidora tradicional do PT, como de outros partidos. Eu tratei com o Dr. Agenor, né, contribuições que vieram ao longo do período, né, e enfim, se estenderam até o final da lei, agora que proibiu a doação de pessoas jurídicas. Doações também para sua campanha ou doações para... Tem doação da OAS, formalmente deve ter para minha campanha em 2010. Deve ter lá uma doação em torno de R$100 mil. O senhor chegou a tratou essa doação específica com o senhor Agenor? Possivelmente. Era ele que eu tinha relação. O senhor chegou a conhecer o senhor José Aldelmário? Conheço de relações... mas Léo Pinheiro, né? Conheço Léo Pinheiro. Estou com ele, inclusive, lá na Chegou a custódia. tratar... Não, mas na época lá, o senhor chegou a tratar doações com ele? Não, o Dr. Léo não. O senhor Genésio Chavinato Júnior, o senhor conheceu? Uma única vez, né, como ele disse anteriormente, aqui no escritório de Alexandre Romano. Tá.
Senhor Renato Souza Duque, diretor da Petrobras. Não conheço o Duque, né? Fui apresentado uma única vez para ele, mas nunca tive nenhuma reunião com o Duque, nenhuma agenda. Aliás, aproveito a oportunidade aqui que o senhor me dá, né, para fazer um registro. Durante o meu mandato, de 2005 a 2010, eu não tive nenhuma reunião com qualquer gestor da Petrobras. Com o Dr. Duque, com o Dr. Severo, com o Dr. Zelada, com o Dr. Barusco. Eu não tive uma entrada na Petrobras, como não entrei em nenhum órgão do governo durante todo esse período. O senhor chegou a encontrá-los fora? Teve contato com eles, com o Renato Duque e Pedro Barusco? O Barusco, eu nunca tive a oportunidade de cumprimentá-lo. Nunca ouvi Barusco. Né? Fiquei sabendo dele após as investigações, mas nunca tive nenhum contato com Barusco. O senhor Ricardo Pernambuco Beckhauser, da Carioca. Rico, da Carioca, conheço dessas relações, né, de doador tradicional do PT. Parece que a Carioca consta como doador da sua campanha, né? Fez doação em 2010. Inclusive eu e Dr. Ricardo, né, tínhamos uma relação, né, de conhecidos, mas nunca tratei, né, de questões relacionadas a sempre relacionado a obras com o Ricardo. Sobre essas doações da Carioca, o senhor tratou com quem na empresa? Com o Dr. Ricardo. Pai ou filho? O filho. Filho. O pai eu não conheci. E isso, a doação não tem nenhuma relação com esse contrato da Nova Zero de doação. Eu fui secretário de Finanças, doutor Moro, e isso dá uma condição de relação, é inevitável. Sim. Quer dizer, como eu era candidato e o sistema à época era de financiamento privado, quer dizer, todas as campanhas tiveram seguramente mais de 90% do seu estoque para gastos oriundos das empresas privadas, que felizmente acabou agora recentemente. Outras pessoas aqui, só para saber se o senhor conhece ou não, eventualmente pode evitar perguntas desnecessárias dos demais defensores. O senhor Adir Assad, o senhor conhece? Nunca ouvi. Conheci ontem quando cheguei na custódia da PF. Rodrigo Morales. Nunca vi Rodrigo Morales na minha vida. Roberto Trombetta. Nunca vi Roberto Trombetta na minha vida. Numa tese de acusação mais geral aqui do Ministério Público, ele faz essa contextualização. Ele afirma que vários desses contratos da Petrobras com suas empresas fornecedoras rendiam um pagamento de propinas a gerentes e diretores da Petrobras, com parte sendo direcionada a partidos políticos, entre eles o Partido dos Trabalhadores. O senhor nunca teve conhecimento? À época, doutor Mouro, eu entrei na Secretaria de Finanças neófito, absolutamente cru do ponto de vista das relações com doadores, né, e com aquilo que as operações acabaram caracterizando como cartel. Certo? Eu não sabia, à época, né, não tinha conhecimento, isso não fazia parte da minha agenda, né, de 2006 a 2010, né, de percentuais, né, ou de índices que eram feitos e negociados. Os primeiros depoimentos que o senhor recolheu aqui, né, que foram 13 depoimentos, que eu os li todos, nenhum dos que estiveram aqui se referem a mim, como pessoa que teve assento na mesa, que teve participando de algum tipo de negociação. Mas o senhor não tinha conhecimento desses fatos na época, como secretário? A minha preocupação à época era pagar a dívida de 50 milhões que eu tinha herdado. Era isso, essa era a minha preocupação, com vários fornecedores, inclusive alguns deles, né, assim, tradicionais, como Coteminas, que nós devíamos 15 milhões de reais. O senhor mencionou que o senhor foi sucedido no posto de secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores pelo senhor João Vacari, isso Afirmei. Em 2010, né? Exato. Fevereiro de 2010. Alguns depoentes nesse processo apontaram o senhor Vacari como responsável por recolhimento desses pagamentos efetuados ao Partido dos Trabalhadores. Mas isso em um período que o senhor era o secretário Sim. de Finanças. O senhor saberia me explicar isso? Sei. Não, o Vacari era membro do Diretório Nacional do PT, né, e ele fazia a relação com as empresas. Ele tinha responsabilidade, então, em arrecadação de recursos também? Institucional não, mas ele fazia as relações, passava os contatos e as empresas doavam ao PT. E o senhor não era comunicado desses fatos? Comunicado das doações. Das doações. Das doações. E das doações informais, não registradas? Na minha época, as doações informais, né,
devem ter acontecido, mas de uma maneira muito pequena. A época era a época do mensalão, doutor Moro. Era uma época de retração, né, das informalidades em processos eleitorais. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio aqui, pode parar.